Agora, vamos mudar de assunto? Vamos voltar pro jogo? Vamos falar de jogo, que a gente começou aqui já com essa fofura, que era pra agradar o Caio, né? Mas assim, sempre que acontece um lance duvidoso, Caio, a gente traz aqui o que a gente chama de VAR. E o primeiro é sobre ela, sobre a Juliette. Vamos lá. Você não olhou mais na minha cara. Cara, deixa eu te falar uma É coisa, porque Ju. eu conversei tanto contigo, eu pensei que Pô, tava mas tão bem resolvido. Eu não volto em você mais. Ju, posso te dar um abraço de coração? Olha, boa sorte também. Parabéns. Tua primeira opção não sou eu? Você? Sim. Da casa? Sim. Você é doido? Eu achava. Quem você queria que fosse? Camila fosse um duplo, ela e João. Nossa, eu queria que a Juliette fosse também. Sério? Queria ver o que o povo tá achando. Porque uma coisa a gente acredita nas palavras, o povo lá vê tudo, né? É a pessoa que eu já tive algum problema, que já tive um trincadinho no relacionamento, mesmo estando supostamente resolvido, vai na Juliette. Então, cara, você disse que não votava na Juliette, aí depois se arrependeu, aí votou. Como é que era essa relação aí, cara? Nessa questão de eu falar que eu não votaria nela como primeira opção, eu ainda disse a ela que ela era uma opção, mas ela falou, não é a primeira opção. E automaticamente Camila, Fiuk já não tinha como votar. Eu tive sim uma outra situação com ela, que eu fiquei muito chateado, mas é diferente do que as outras informações que chegaram. Inclusive, em um dos jogos da Discord, eu parabenizei uma atitude da Camila em relação a buscar informações de briga para saber o que aconteceu mesmo ou não, para evitar isso. E tinha falado pra Ju que isso poderia ter acontecido. Não, mas agora o Caio já saiu, esteve ali 24 horas fora da casa. Lá dentro você queria testar a Juliette no paredão. Mas e agora aqui de fora, hein, Caio? Tem alguém que você queria ver no paredão? Eu queria ver como é que o pessoal tá vendo a Vi no jogo, queria ter ver num paredão. Acho que ela não foi em nenhum, né? E automaticamente ela colocou 3 de uma vez. Sua própria filha? Pra você Sua ver, olha a própria família. filha. Olha a família que Olha- ruim. Não, mas Casos de família mesmo. eu quero ela junto comigo. Se ela me pôs 2 paredões, eu queria que ela viesse pro paredão também. Isso, a aqui família fora. unida no paredão. Vem ser feliz aqui fora. Vamos Não, pro é verdade, a questão de eu sair. Pô, mas eu queria no paredão pra ver ela no paredão, não que... Não, mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Vamos ver o próximo lance, porque é com o Gil. Pode chamar o VAR. Pra onde eu olho? Infelizmente, a dinâmica do jogo agora é união. Não tem jeito. Nós gostamos de pessoas, mas nós temos que entender que se a gente não fizer, a gente vai sair. Aproximei do Gil, mas que ninguém confunda achando que eu tô com ele em game, porque nossos votos não são iguais. Ano passado com 10. Mas ano passado não tem, A gente tem tá nada com comparado a com única ano diferença passado, é que a gente tem uma semana a Você mais. compara muito com os outros A gente só tem não tem um. nada a ver Mas, com as cara, que outras. só tem uma semana a mais. A Não diferença compara é com o passado. essa. Quando você fala seus Liga milhões de casa. ideias, ninguém apela. A hora que a gente fala, nossa, você acha cara, ruim. é que você Você falou não que concorda nada com foi você. igual. Tu falasse a mesma coisa ontem. Ei, Caim. Cara, é essa? Cansado, estressado, cansado do Gil. Ó, Caio, a sua dupla mesmo era o Rodolfo, né? Mas ali no início, quando o Rodolfo ainda estava na casa, vocês tentaram fazer uma união com o Gil, com a Sara, com a Juliette, que não deu muito certo. E aí, quando o Rodolfo saiu, você tentou resgatar essa união com o Gil. Afinal, o santo não batia, o que que era? Ou era só em relação ao jogo? O que que acontecia com o Gil ali? Entre meio às duas passadas, teve uma conversa que nós tivemos, que ele falava que tinha algumas pessoas que eu queria votar que ele não votava, e vice-versa. Foi até com o Fio que estava junto. Então, não tinha jeito da gente ter jogo junto. Mas eu gostava dele, era uma pessoa que eu ria, que eu divertia. Entendeu? Só que aí, às vezes, quando eu não estava bem, e às vezes eu queria dar uma opinião, e sempre, não, a sua não, não acho isso. Aí você vai ficando um pouco incomodado até com tudo que está acontecendo. É, moto estralando, Globo da Morte, gás de pau quebrando. Boa, Vamos lá, que a gente tem mais um VAR e agora é com a Camila. E te falar de todo jeito, o meu ritmo de vida, pelo que eu vivo, pelo que eu já passei, seria desleal comigo se eu te fizesse uma indicação dessa com você agora, ou semana que vem, ou na outra, pelo jeito que a gente ficou. Você tá dentro das pessoas que eu mais quero próximo aqui dentro. Só tem uma chance de 2 monstros votar numa pessoa, que você sabe qual é. Eu. Não, mãe. Se a Camila não tiver coisa, ela é assim, igual eu sou a primeira opção dela, ela é a minha primeira opção, né? A pessoa que eu tenho certeza que se pegar a liderança me põe direto é ela.
E aí, quando você falou que não ia indicar a Camila Ué, também... quando eu era líder, eu não ia indicar. Não a indicou. Thaís, não indiquei. Aí depois foi mudando. O que aconteceu com a Camila? Você tinha essa implicância de que ela ia muito se meter nas tretas, né? Pra tentar entender. No começo era uma coisa muito diferente de mim, então eu via, falava, nossa, mas tudo, ela vai lá, não tá lá participando, tudo ela pergunta pra um, pergunta pro outro, até no meio do calor da confusão, sabe? Mas agora no final vocês estavam ficando Aí no final tava ficando bacana, tava tendo uma relação boa, ficou com uma relação boa. Por ser diferente de mim, a gente gera uma dúvida. Pô, é normal você conviver com uma pessoa que faz umas coisas diferentes de você fala, pô, mas será que qual que é a intenção? Você não julga, mas você desconfia. Sabe como é que é? E outra coisa, quando você tá dentro de um jogo em que vale 1,5 milhão, cara, você não sabe o que tá saindo da boca pra fora e o que é realidade. Mas não é pra todo mundo que é tão fácil assim não, viu, gente? Mas vamos ver como é que vai ser pro Caio aqui, ver algumas verdades sobre ele, porque tem muita coisa que o Brasil tá vendo, mas você não viu, hein, Caio? Certeza. Preparado pra descobrir o que andaram falando de você lá na casa? Ai, vai lá. Ainda agora ele tava preparado. Bora ver a primeira. O que me chateou do Caio foi o seguinte. Teve a situação dele com o Projota falou mal dele pra casa todinha. E ele não ficou E ele não falou isso no jogo da discórdia. Agora, teve uma situação, negócio com a Carla, que foi ela dizer pra ele que ele prometeu algo que ele prometeu, mas sabe porque ela cobrou dele, ele fez aquele estandalhaço. Hipócrita. Pode colocar na Carla, por favor. Ela achou muito ruim eu não ter colocado o Anjo no Arthur, porque eu havia prometido a Thaís antes, e ela achou ruim. Na hora que ela pegou os 3 do Big Fone, ela colocou as pessoas que iriam pela casa. E automaticamente isso o colocou no paredão. Vou colocar de novo no mesmo segmento 2 caras, porque tá indo pro paredão, vai pro paredão, você pega e fala pro Gil que você votou anulando seu voto, você não tá ajudando ele, achou ruim de eu ter falado uma coisa Mas você acha banal, que eu ia votar? não acho ruim não ter protegido ele como você não protegeu. Simples, é só isso que eu tô falando. 2 pesos, 2 medidas. Então, o Gil fez uma análise aí sua do jogo de que você, lá com o Projota, não foi tão incisivo quanto foi com a Carla. O que você acha dessa análise dele? Foi uma situação bem diferente essa análise do Gil, porque assim, se foi uma coisinha tão pequena, por que quando eu e ele conversamos antes do jogo da discórdia, exatamente aquilo que eu falei, ele concordou comigo em tudo. Em tudo. Concordou comigo em tudo. Falou, é isso aí mesmo, é desse jeito mesmo e tudo mais. E outra, ele falou coisas piores, que pelo que a Carla me falou que ela viu, teve coisas bem mais graves no meio do rolê. Aí comigo já não foi a mesma coisa. Aí achou que foi uma coisinha pequena. Com o Projota, além de eu não ter ficado sabendo nessa data de tudo, eu fui ficar sabendo depois, mas realmente poderia ter falado, mas foi uma coisa que tentou ter uma combinação de voto, não deu certo e parou por ali. No outro dia, não precisa nem de eu assistir, no outro dia eu pedi desculpa a ela se me faltou sensibilidade ao falar. Porque, querendo ou não, às vezes pode parecer um nervosismo ou até um desconforto, mas o meu time de voz já é alto, já é mais grosso. Lá eu já estava um pouco rouco, então às vezes eu vou tentar forçar para falar mais rápido e a voz sai mais grossa, sai mais alta. Eu falei, rapaz, se acontecer, eu vou pedir desculpa, porque realmente eu senti. Aquele ao vivo ali sempre fica todo mundo tenso, né? É Mas, muito. ó, você já falou o que pensa sobre a Juliette no nosso VAR, né? Mas e ela? O que será que ela pensa de você? Bora ver? Vamos lá. Eu conheço Teus quando o Caio tá sonso. É impressionante. Sonso? Por quê? Ele fica tenso, aí ele fica estranho. O jeito dele eu já começo a ver. Ele já tá de novo. Do jeito que ele fica quando ele vai votar em mim, sabe? Ele tá caçando motivo. Eu super entendo o Caio. Total. Tranquilo. Agora, eu acho ele contraditório. Toda vez que ele quer votar em mim, ele vem com papo pra me fazer votar nele. Toda vez ele faz isso. Se eu sou uma opção pra ele, é só votar. Ele não precisa querer que eu vote nele pra legitimar o que ele quer fazer. Ó, a gente Aí, viu... Vamos lá. Pode falar, Caio. Abre seu coração. porque, É só entre poxa, nós aqui. Não tem nada de diretamente com ela. Ela achava que às vezes eu tava com a cabeça baixa ou cabisbaixa por ter que votar nela. Eu realmente não consigo, quando eu sei que vai ter o voto, ou quando eu tenho certeza que eu vou votar, realmente é muito desagradável. Eu me sinto mal. Então talvez ela tenha lido certo, né? De que rolou esse Só que na afastamento. outra situação que eu falei pra ela, eu entrei no quarto. Então, onde ela comentou também que eu tentava pedir pra ela votar em mim, pra eu poder votar nela, aí teve uma contradição, porque eu falei pra ela que se ela quisesse me puxar, porque ela ia ser indicada pelo líder. Como de fato ela foi. Sim. Então, como é que eu ia votar nela se ela ia ser indicada pelo líder?